Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Tenho uma pergunta para fazer agora. Vocês lembram que o Senhor deu uma missão para Moisés? Lembra qual missão foi essa? E por quê? Lembrou da missão? Foi libertar o povo da escravidão. Mas por quê? Qual era o motivo? O que estava acontecendo e o que o Senhor queria com isso? Vamos pensar um pouco sobre isso juntos? Então espera aí que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Graças e paz, crianças, que alegria estar aqui com vocês. Mais um Culto Kids, uhul! E vamos falar hoje sobre, isso mesmo, sobre ofertas, sobre dízimos e oferta. Sabe, crianças, lá em Malaquias, isso aqui é o profeta Malaquias. Na palavra fala assim, lá no capítulo 3, fala assim, sobre o mensageiro do Senhor, né? Que aqui em Malaquias, no capítulo 3, que a tia Dili vai ler. Esse profeta é um profeta que falou com o povo de Deus. Ele começa a palavra assim, falando assim, que o povo tinha desviado do caminho do Senhor. Olha que sério isso. E ele falando com o povo, chamando a atenção do povo para que o povo voltasse para Deus. Mas como assim voltar para Deus? Sabe, crianças, porque aquele povo estava desviado do caminho do Senhor, distante do caminho do Senhor. Eles não estavam querendo ir adorar o Senhor. Eles também não estavam querendo também entregar os seus dízimos, suas ofertas. Aí o profeta Malaquias foi e falou tudo com o povo. Mas só que ele é o mensageiro da parte de Deus. Por isso que ele foi lá e falou com o povo. Lá em Malaquias, no capítulo 3, vou ler desde o versículo 6. Fala assim, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Essa palavra é bem forte, né? Bem dura. Já pensou um profeta vir falar isso para você? Você vai ficar assim pensando, né? Então o profeta teve que falar para o povo de Deus. Ó, o versículo 7 fala assim, ó. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim. Olha só. E eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, como havemos de voltar? Aí, lá no versículo 8, uma pergunta, ó. Será que alguém pode roubar a Deus? Nossa, o profeta estava chamando o povo de ladrão. Se rouba, é ladrão. Bem forte, né? Mas presta atenção essa palavra, olha só. Mas vocês estão me roubando ainda? Perguntam? Em que te roubamos? Olha só, uma pergunta e agora uma resposta, olha aí. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vos são amaldiçoados porque estão me roubando. Vocês, a nação toda. Aí versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Sabe a palavra? O profeta Malaquias falando, chamando a atenção do povo para voltar a Deus, para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Mas não só dizimar e ofertar, porque muitas vezes nós queremos entregar lá de qualquer jeito e não servir ao Senhor. Nós precisamos de servir ao Senhor de todo o nosso coração, porque Deus, ele vê o nosso coração, se realmente nós estamos servindo a Ele, ou se estamos servindo ao mundo. Nós precisamos servir a Deus, voltar para Deus, não só nos dízimos, nas ofertas, mas sim a nossa adoração ao Senhor, porque quando nós entregamos a nossa oferta e o nosso dízimo de todo o nosso coração, nós estamos o adorando, né? E o dízimo e a oferta é um estatuto, né? É uma ordenança da parte de Deus, que aqui o profeta fala bem claro, Malaquias. Então vamos obedecer a palavra do Senhor. Sabe, eu gosto muito de cantar aquela musiquinha assim, ó. O dízimo é 10,
O dízimo é 10. Tudo que passar nas minhas mãos eu tiro 10, que é 10% daquilo que nós recebemos. E muitas vezes nós não entregamos aquilo que realmente nós recebemos. Nós recebemos oferta, nós recebemos nosso pagamento, né? Nós recebemos da parte assim, do nosso serviço, quem trabalha numa firma, tem as suas férias, seus 13º. Vamos lá, uma pergunta para mim e para você. Será que nós estamos voltando para Deus? Será que realmente nós estamos entregando aquilo que é realmente do Senhor? 10% de tudo aquilo que eu recebo, que passa nas minhas mãos? Né? Fica essa pergunta para mim e para você. Vamos voltar para Deus? Vamos obedecer a palavra do Senhor? Realmente, verdadeiramente entregando de todo o nosso coração aquilo que é do Senhor, aquilo que pertence. Então, o dízimo é 10%. Então, eu vou entregar tudo aquilo que passa nas minhas mãos, 10%. E oferta, eu vou presentear ao meu Deus, né? Vou estar servindo a Ele de todo o meu coração com minha oferta. Então, eu vou estar adorando a Ele. Então, não é estipulado o valor, mas sim cabe a nós o que sentir no coração. Como lá na palavra fala em Coríntios, não com tristeza, não por necessidade, né? Mas sim com alegria. Então, é algo assim da parte de nós para o Senhor. Mas o dízimo é os 10% que passar. Tudo que passar nas minhas mãos, eu vou tirar os 10%. Amém, crianças? Vocês entenderam? Que Deus abençoe você e preste atenção na palavra do Senhor. Aí pergunta a você, faz essa pergunta, né, para você. Será que eu estou roubando a Deus meus dízimos e minhas ofertas? Essa é uma pergunta para nós fazermos. E obedecer a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus eu quero orar com vocês. Deus, eu te agradeço pela vida de cada uma das nossas crianças, ó Pai. De cada um que está nos assistindo agora. Peço que o Senhor possa vir abençoar, Senhor, o coraçãozinho de cada um, ó Pai. Que eles possam vir obedecer a Tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus. Eu também peço, Senhor, que o Senhor possa vir abençoar o celeiro desta casa, meu Pai. Que nada venha faltar, mas sim que venha sempre em abundância ter, ó Pai. Em o nome de Jesus que eu venho te pedir, meu Deus, e te agradecer pela vida de cada um. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Culto Kids. Tchau! Voltei, vamos para a nossa palavra. Vamos meditar um pouco e pensar sobre qual foi o motivo da libertação. O que o Senhor queria daquele povo, o que o Senhor queria mostrar para aquele povo. Primeiro, de que povo nós estamos falando? O que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho. O Senhor, ele deu a missão para Moisés, que foi de libertar o povo que estava sofrendo no Egito, sendo escravos. E o Senhor mandou as 10 pragas, porque Faraó endureceu o coração e não queria deixar o povo ir para adorar o Senhor. E aí foi quando tiveram as 10 pragas. E aí a última praga, que foi a morte dos primogênitos, foi quando o Faraó se entristeceu, porque todo o povo sofreu, tiveram muitas mortes. Só não teve morte no meio do povo israelita, porque o Senhor, ele enviou a proteção de acordo com o ensinamento que ele deu e as instruções para passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E aí o anjo da morte não entrou nessas casas. Então nesse dia houve muita destruição, muita morte. E foi quando o faraó falou: vai, pode ir, vai adorar o seu Deus no deserto, porque já deu. Minha linguagem, tá? Aí, o que aconteceu? O povo foi pro deserto. E aí teve essa passagem. Sabe uma fase quando você tá jogando algum joguinho, que você tá numa fase e aí você vai e passa pra outra? A gente sempre quer que seja algo rápido, né? Quando a gente vai passar, a gente já quer logo passar de fase, já mudar o jogo. Mas às vezes a gente demora, porque às vezes é difícil aquela fase, às vezes a gente erra, a gente não sabe onde tá errando, e aí demora. E foi isso que aconteceu nessa passagem. A galera errou na forma que estava lidando com a situação. E eles erraram naquilo que o Senhor queria deles. O Senhor esperava algo, mas eles faziam algo completamente o contrário.
E o que era para durar 40 dias acabou virando 40 anos. Muito tempo, uma diferença muito grande, né? E lá no deserto, o Senhor ele chamou Moisés para o Monte Sinai, que o Senhor queria falar com ele. Moisés ele tinha muita intimidade com Deus, ele falava com Deus face a face. E eles podiam ali trocar esse conhecimento. Moisés podia conhecer sobre o Senhor face a face ali junto com ele. Imagina que experiência legal. Moisés ficava lá no monte. E por quanto tempo que ele ficou? 40 dias. E aí o povo foi ficando agoniado, porque Moisés tinha sido o líder levantado para guiar o povo nessa travessia. E aí ele sumiu por 40 dias. 40 dias é mais de um mês. E aí a galera falou, ixi, Moisés não vai voltar. Eles começaram a pensar, e agora? E aí foi quando Arão, que ficou como representante cuidando do povo, eles pediram para Arão fazer um ídolo para eles adorarem. Eles disseram bem assim, ó, vou ler lá com vocês em Êxodo 32, versículo 1, que o povo disse bem assim, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Ou seja, falou para Arão, levanta, vai lá e faz um Deus pra gente adorar, porque Moisés sumiu, a gente não sabe o que aconteceu com ele, a gente quer alguma coisa pra gente adorar. Eles se esqueceram completamente que foi Deus quem tinha tirado eles, que deu todo o livramento, que deu essa libertação para eles, e queria alguma coisa física para eles olharem e adorarem. E aí, continuando, o Senhor, ele irou-se e disse a Moisés que ele iria destruir todo aquele povo. Mas ele não fez isso, porque Moisés intercedeu por esse povo. Mas aí, sabe o que aconteceu? Moisés desceu do monte. E aí, quando ele chegou lá no acampamento, onde o pessoal estava acampado, esperando, eles tinham feito um bezerro de ouro. Eles pegaram todas as joias, os ouros, brinco, pulseira, anel, colar, tudo, eles derreteram e fizeram um bezerro de ouro. E aí eles adoraram esse bezerro. Quando Moisés desceu lá, a galera estava em volta do bezerro dançando, pulando, cantando, fazendo uma festa de adoração para o bezerro, que não tinha feito nada por eles, que era só uma escultura de ouro. Moisés ficou muito bravo. E lá no monte, o Senhor tinha dado para ele as tábuas com os 10 mandamentos. Sabe o que Moisés fez? Ele ficou tão irado que ele jogou as tábuas no chão e elas quebraram. Mas aí depois, ele teve esse encontro com o Senhor novamente, e aí o Senhor deu novamente para ele as tábuas com os 10 mandamentos. Mas as primeiras ele quebrou porque ele ficou muito irado com o povo que estava idolatrando um bezerro, se esquecendo de tudo que o Senhor tinha feito por eles. E aí, essa atitude do povo mostra a idolatria, fala sobre a desobediência deles. O que o Senhor esperava deles? O Senhor esperava que eles se voltassem em gratidão ao Senhor. Gratidão por tudo aquilo que o Senhor tinha feito por eles e que eles adorassem ao Senhor, porque foi para isso que o Senhor tirou eles lá do Egito e levou eles para o deserto, com a promessa de ir para a terra de Canaã, que era uma terra boa, que eles não iam sofrer como eles sofriam, mas eles iam poder colher o melhor que tinha na terra. E aí eles fizeram completamente o contrário, eles desagradaram ao Senhor. E lembra da pergunta que eu fiz lá no começo? Para que o Senhor deu essa missão para Moisés? Porque o Senhor, ele nos chama para vivermos em liberdade. Isso para o povo lá no Egito, para o povo de Israel, mas também para nós hoje. O Senhor, ele quer nos ver livres, livres de tudo aquilo que nos traz condenação, livres do pecado, livres de tudo aquilo que nos separa dele, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, para que nós possamos prestar a ele o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Então, para isso nós somos chamados, e aquele povo também foi chamado. Só que o povo se esqueceu disso. E Moisés, ele tinha essa intimidade com o Senhor e ele adorava o Senhor verdadeiramente. E é esse exemplo que nós devemos seguir. O que nós queremos fazer?
como nós queremos ser. Nós queremos ser como o povo que estava no Egito, que ficava murmurando, reclamando e errando nas mesmas coisas, porque não foi só uma vez, eles murmuravam sobre muitas coisas. Eles murmuraram sobre o alimento, eles falaram: nossa, o Senhor nos tirou lá do Egito para nós morrermos aqui passando fome. E aí o Senhor enviou o maná, que era como se fosse um pão para eles. Aí eles ficaram felizes? Não, depois eles reclamaram de novo. Ai, mas lá a gente podia comer carne, queria ter carne para comer. Aí o Senhor foi e enviou as codornizes, que era tipo um pássaro, uma ave, para eles poderem comer carne. E aí eles reclamaram também: ah, porque não tinha água, a água era amarga. O Senhor fez a água se tornar doce. Mas eles só murmuravam e reclamavam. Eles não viviam na liberdade que o Senhor chamou eles para viver. E essa é a minha pergunta para você hoje. Você quer viver livre para poder adorar e prestar o perfeito louvor ao Senhor? Para você viver uma vida de louvor e adoração ao Senhor? Ou você quer viver como o povo que passou por essa fase que era para ser 40 dias em 40 anos, por conta da murmuração, da reclamação? Se fosse um jogo, você quer passar de fase rápido para você ver o próximo nível, ou você quer ficar enrolando, tendo que fazer a mesma coisa várias vezes? E aí, o que você acha? Eu gostaria de passar para uma outra fase e não ficar sofrendo na mesma, não é verdade? Porque é para isso que o Senhor nos chamou, para vivermos esse cuidado que Ele tem conosco. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele continua nos dando alimento, Ele continua nos dando condição, Ele continua nos dando tudo aquilo que a gente precisa, assim como Ele deu para o povo no deserto, enquanto eles estavam passando nessa travessia. Então, vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos aí que eu vou orar por você, amém? Senhor, nesse momento, Pai, eu peço por essa criança, por esse adulto, por essa pessoa que está assistindo ou me ouvindo nesse momento, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, a liberdade que o Senhor nos chamou para viver, essa pessoa possa estar experimentando, Senhor Deus, e desfrutando, Pai, em nome do Senhor Jesus, vivendo em plenitude, Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha estar gerando em nós a cada dia mais essa gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez e que o Senhor faz por nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que nós venhamos adorar a Ti, Pai. Venhamos louvar a Ti, Senhor, não só pelas coisas que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é, pelo bom Pai que o Senhor é por nós e para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém?